Com uma boa série de TV norte-americana, o Chevrolet Equinox quer mostrar que sua segunda temporada será melhor do que a primeira, e o primeiro episódio é esse aqui, o Chevrolet Equinox RS 2022, e é esse carro que eu vou mostrar no vídeo de hoje. Entre os SUVs médios, sabemos que a grande coroa está com o Jeep Compass. Nos últimos anos até surgiram concorrentes, Toyota Corolla Cross, Volkswagen Taos, mas o Equinox sempre foi um grande concorrente do Compass, apesar de um volume bem menor. Esse carro ele continua sendo importado do México e ele recebeu uma restilização que a gente espera no Brasil. Aí já tem um tempo, mas a gente sabe, toda aquela questão de produção, semicondutor, ele acabou demorando um pouquinho mais para chegar por aqui. Mas a maior diferença está aqui na dianteira, isso vale para as duas versões do Equinox, na verdade, a RS e a Premier. A dianteira ela tem uma identidade muito mais SUV, uma identidade muito mais forte, a gente percebe principalmente por esse farol. Ele não é um farol em duas partes, ele é uma peça só. Aqui a gente tem a luz diurna e aqui a parte de iluminação de farol alto e baixo, que é dividido por essa grade que vai até o outro lado, no caso da versão RS, nesse cromo escuro. A RS é até uma versão que dá uma pitada de uma certa esportividade visual para o Equinox. Então a gente tem aqui uma grade em forma de colmeia com uma pintura preto brilhante, o logo RS aqui. Essa mesma identidade da grade vem aqui para a lateral. E aqui na verdade não é um farol de neblina, tá? Aqui na verdade é a seta, aquela que muita gente esquece que ela existe no carro, que se liga para mudar a direção. Então, ela tá aqui, é uma lâmpada halógena. Na lateral não tem uma grande mudança, só uma roda de 19 polegadas no caso dessa versão escurecida, e na traseira ela recebeu uma nova lanterna em LED, um novo para-choque, que já deu uma certa mudança de identidade, mas a grande mudança do Equinox 2022 está aqui na dianteira. E um dos grandes diferenciais, literalmente, do Equinox diante dos concorrentes, desses que eu já citei, é o tamanho. Ele é um carro maior em comprimento, maior entre eixo, e sua grande vantagem aparece justamente para quem está precisando de um carro para a família. Não é à toa que nos Estados Unidos é comum até ver esse carro sendo carro de aplicativo, carro de famílias grandes. Lembrando que lá existem até SUVs muito maiores, esse carro acaba sendo tratado até como um compacto. Uma das grandes vantagens dele é o porta-malas. No caso da versão RS, como ela é uma versão de entrada, ela não tem acionamento elétrico, nem aquela coisa de chutar embaixo do para-choque para abrir, ela é toda na mão mesmo. Mas aqui eu tenho uma litragem boa, são 468 litros, um porta-mala amplo. O que chama muito minha atenção é que ele é até baixo aqui para você levantar uma coisa mais pesada. É uma área boa, área de abertura, não é um porta-malas alto, mas ele é bem profundo. Tem aqui uma tampa manual aqui, se quiser esconder, mas também é só jogar ela para cá que você consegue pôr uma carga mais alta. O mesmo dessa parte do espaço interno é bom também ali no banco traseiro, que eu já vou mostrar para vocês, que para quem tem filhos vai ser talvez o ponto principal de compra. O ponto que a gente sempre falou do Equinox desde lá do lançamento é o espaço aqui atrás. Por ele ser um carro maior do que o Compass, por exemplo, é muito claro a diferença de espaço interno aqui, de perna. Aqui eu tenho um piso plano, né? Eu não tenho aquele túnel para atrapalhar um terceiro ocupante aqui. Saída de ar-condicionado aqui, uma tomada 12 volts, duas portas USB para carregamento. E também é um banco bem confortável. Dá para ver que ele é um banco longo, um assento longo. A parte de encosto também. A porta é grande, dá para perceber isso aqui. Então assim, é um carro bem grande para quem está precisando realmente de família. Então o porta-malas já é bom, mas também não é lá a grande estrela. Aqui atrás realmente é a parte que chama mais atenção. Mesmo se você colocar uma pessoa alta com o banco, colocar os bancos dianteiros no limite, você ainda tem um bom espaço para a perna, para a cabeça e até para a ombro. Acomoda aqui os dois adultos. Um terceiro ocupante um pouquinho menor aqui vai bem, mas ele vai ter a vantagem do piso plano aqui no meio. Já aqui no banco da frente a gente começa a ver um pouco da idade do Equinox. Ele se renovou, aqui o central multimídia com a tela de 8 polegadas, agora tem o espelhamento Apple CarPlay e Android Auto sem o fio, mas manteve praticamente o mesmo formato aqui no painel. Ar-condicionado de 2 zonas, troca a alavanca de câmbio, né? Não tem mais aqueles botões aqui em cima, mas a troca manual de marchas, para quem ainda prefere, tá aqui, não tem borboletas no volante, fica aqui na lateral. Aqui também alguns comandos de sensor de estacionamento, parte de estacionamento automático, freio de estacionamento eletrônico, mas eu não tenho o auto hold, aquele sistema que o carro fica parado no trânsito. Um ponto que já mostra um pouco da idade do Equinox mesmo, tá aqui. O painel de instrumentos tem uma tela colorida com diversas informações, é bem completo, mas o painel em si não é um painel digital. A gente sabe que os concorrentes já estão com painéis totalmente digital,
Pode parecer uma besteira, uma coisa, mas para quem é ligado em tecnologia é um ponto a se preocupar. O volante é o mesmo, inclusive o mesmo volante do Cruze, com quem o Equinox divide a plataforma. E aqui nessa versão RS a gente tem algumas diferenças de acabamento. Por exemplo, deu para perceber, a parte de teto, a parte de acabamento interno é toda escurecida. Esse carro não tem um teto solar, como uma versão de entrada não tem um teto solar. Os bancos são em couro com a costura vermelha e aqui nas portas segue a mesma identidade, né? Assim como no painel tem a parte de couro com a costura em vermelho. Aqui um soft touch, mas aqui ainda é um plástico rígido. Então a parte de equipamentos também tem algumas mudanças. Por exemplo, mesmo sendo a versão de entrada, eu já tenho o alerta de colisão, né? Ali ele alerta uma colisão e faz a frenagem automática, e também um alerta de saída de faixa. Não tem o piloto automático adaptativo, por exemplo, mas tem o farol alto automático e o alerta de ponto cego. É um carro que não traz o conforto do piloto automático, mas o pacote de segurança é bem interessante, obviamente completo com a parte de 6 airbags e o controle de tração e estabilidade, que já é de série até em carros bem mais baratos. E agora que a gente vai andar, uma observação sobre a parte mecânica. Para quem acha que o Equinox manteve aquele motor 2.0 turbo, que chamou tanta atenção no lançamento, não. No caso aqui, tanto no Brasil quanto até nos Estados Unidos, ele perdeu a versão com 2.0 turbo automático. E aqui eu tenho um motor 1.5 turbo, é um carro com motor turbo a gasolina, um pouco mais de 170 cavalos de potência, ligados com um câmbio de 6 marchas, um câmbio automático de 6 marchas. A diferença, a versão RS tem tração apenas dianteira, e a Premier, que é mais cara que essa daqui, tem a tração integral. Mas agora andando eu vou explicar, porque talvez seja melhor você ficar com a tração dianteira pensando no seu bolso. Imagino que boa parte dos comentários vão falar: poxa, não tem mais Equinox 2.0 turbo, agora só esse 1.5 e não sei o que. Isso não é culpa da Chevrolet Brasil, tá? Isso aí foi uma mudança lá nos Estados Unidos. Não tem mais Equinox 2.0 turbo nem lá na sua terra natal, onde ele mais vende, onde tudo mais, né? Tem que lembrar que vale um recado, vai ter um Equinox elétrico nos próximos anos, então a Chevrolet aí também já se prepara para ter uma versão desse SUV 100% elétrica. Lógico que é uma outra plataforma, um carro totalmente diferente. E vale lembrar também, a Chevrolet é uma das marcas que está também bem aplicada na coisa de eletrificar sua linha toda, de ter carro elétrico apenas. E uma das ações, já pensando aí numa redução de emissões, né, no geral, é a retirada do 2.0 turbo do Equinox. Eu lembro quando eu testei o Equinox 1.5 turbo, quando ele chegou no Brasil, tem um tempinho já, eu lembro que eu reclamei bastante do consumo. Nossa, era um carro que com gasolina, 7 km por litro, 7,5, brigava para chegar em 8 km por litro. E era uma diferença de consumo que não era gritante pro 2.0 turbo. E isso marcou, eu falei, poxa, o Equinox é um carro beberrão, né? Aquele carro que eu testei era a versão com tração integral, o all-wheel drive. E esse daqui já é um 1.5 turbo com tração apenas dianteira. Por que eu falei que talvez a compra mais legal esteja nessa versão com a tração dianteira apenas? O consumo é o primeiro ponto, tá? Esse carro eu consegui mais de 9 km por litro na cidade, cheguei a beliscar 10, mas aí entra trânsito, começa a entrar algumas coisas, mas dificilmente abaixo de 8 km por litro. Só se você realmente abastecer e pegar trânsito o tanque inteiro, aí sim vai ficar na faixa de 8 km por litro, porque esse carro não tem um start-stop. Então você não tem como você ajudar esse consumo, principalmente urbano. Na estrada, acima dos 12 km por litro, também uma média boa para o tamanho do carro e para a potência. E como eu falei, esse carro ele tem uma característica muito ele é um carro muito norte-americano e ele não nega. Por quê? Suspensão desse carro, principalmente, ele é muito voltado ao conforto. É um carro com suspensão dianteira McPherson normal, a traseira multilink independente nas 2 rodas, então é um carro independente nas 4 rodas. E ele é um carro bem voltado ao conforto. Você percebe assim, até andando na estrada, você anda 120, até 130 km por hora, aí, uma ultrapassagem, ele tá confortável, uma velocidade mais alta, começa a querer abusar dele em curva, ele mesmo já te avisa, amiguinho, vamos devagar aí, não é você quer correr, você vai ter que olhar outro carro. Um carro, uma proposta bem familiar, bem confortável. Só em buracos mais profundos, aí um buraquinho que é mais uma porretinha, mais nervoso, que ele vai fazer um barulhinho seco e tal, mas nada, como a gente fala, né, nada que fale, o carro não foi tropicalizado. Não, ele atende bem. Tem que pensar que esse carro roda no México, uma condição de asfalto até um pouco parecida com o Brasil, nas grandes cidades. Então é um carro muito bem calibrado.
posição de dirigir também é boa, ele é um carro que me dá uma posição de dirigir alta, tem regulagem elétrica no banco do motorista e manual no passageiro, e eu com direção com altura e profundidade. Outra coisa que o RS trouxe, que as antigas versões de entrada do Equinox não ofereciam, é que esse carro tem alerta de colisão, frenagem automática e assistente de faixa. Não tinha no Onix, no Equinox de entrada. No Onix tem e no Premier também, né? Mas os de entrada lá também não tem. Mas no caso do Equinox ele já tem aqui no RS. Funciona até um pouquinho desesperado, porque como ele vê carro e pedestre, se eu estiver acelerando e começar a me aproximar do carro da frente, alguma coisa assim, ele já começa a me alertar. Se ele vê um pedestre vindo no sentido contrário, eu tô andando, ele dá um alertinha. Não chega a frear o carro assim nesse primeiro momento. Ele me dá um alerta sonoro de luz aqui no vidro e fica por aí e tudo mais, né? Uma questão, né? É um SUV com bom desempenho, 0 a 100 aí no nosso teste 9.4 segundos. É um bom 0 a 100 pensando no tamanho desse carro. Câmbio automático de 6 marchas, tração apenas dianteira. É um carro grande, é um carro mais pesado, mas é um bom 0 a 100. Tá? Isso não tem que questionar. Suspensão confortável, um pacote de equipamentos bom. Reclamei do painel de instrumentos, reclamei porque concorrentes nessa faixa de preço de R$200 mil já começam a trazer pra gente um painel de instrumentos totalmente digital, né? Uma pitada mais tecnológica. Essa versão já não tem teto solar, então tem aí algumas observações que tem que ficar para quem comprar. Ó, até legal, ó. Aqui eu tô passando uma área que tem bastante buraco, bastante ondulação, ó. Ele filtra bem. Tem um barulhinho lá atrás, mas acho que é a placa que tá batendo na tampa. Mas ó, de resto, ele não reclama, ele filtra muito bem e é um carro com roda 19. Então é um carro bom. Qual que é a grande questão desse carro? Ele parece alto, né? Na verdade, o assoalho dele é baixo. É relativamente baixo. Eu tenho um carro que, por exemplo, eu cheguei a bater o bico dele em valeta em 2 oportunidades. E não foi acelerando, tô abusando, vou SUV. Não, andando normal, né? Também não reduzi como se fosse um sedã, mas não passei reto, como fosse uma picape média, por exemplo. Mas ele deu uma bicadinha ali já. E isso vem, a gente consegue ver na hora que eu mostrei ali atrás o piso traseiro. Vocês lembram que ele é plano, né? Então, ali embaixo, normalmente ele tem que passar escape, cardan, quando é tração integral e tudo mais. Então, o assoalho aqui é plano e tal, mas eu ainda tenho bastante carro embaixo desse assoalho. Então ele acaba sendo até um carro com uma altura do solo não tão elevada. Então, se você tá pensando aí, vou levar pra terra, uma estradinha de terra leve vai, mas já toma cuidado. E na valetinha na cidade também, cuidado com o bico aí, que já começa a reclamar. E andando assim na cidade, ele é bem confortável e tal. Posso fazer uma queixa assim, né? O 2.0 eu achava exagerado. E era um carro até meio desesperado, né? Se acelerava, ele não conversava com a suspensão confortável, tudo, andava pra caramba, mas a suspensão não conversava. 1.5 tá até talvez no limite, até um pouquinho mais, porque, por exemplo, você acelera rápido, né? Uma saída de semáforo, você vê que a frente levanta, esse não é tração integral, mas a frente vai levantar, ele vai até dar uma patinadinha de roda, o controle de tração vai querer cortar. Na chuva você cravar o pé, ele já vai também querer patinar, uma retomada, a frente levanta. Então assim, não é um carro dinâmico, né? Não tem nada de um carro dinâmico aqui. Vale lembrar, a nomenclatura RS no caso da Chevrolet é visual esportivo, não tem nada de suspensão, de direção, de motorização. É o mesmo carro, né? A gente tem um visual diferente. Então o Equinox ele segue aí uma coisa que ele melhora do que ele era. Ele continua com qualidades que ele tinha, melhora algumas coisas, como o fato de oferecer agora o sistema de segurança já nessa versão. Não vem para o Brasil com piloto automático adaptativo nem na Premier, uma falha da Chevrolet, porque esse carro tem disponível isso no exterior. E se você quer mais equipamentos, Tom Bowles e teto solar, aí você vai ter que olhar para a Premier, ter a tração integral, ter um consumo um pouquinho mais alto, mas a da Premier a gente vai falar num outro vídeo aí em breve. O Chevrolet Equinox não vai ter o volume do Jeep Compass em vendas, importado do México, cotas, e é o mesmo carro que vai para os Estados Unidos, então também lá na fábrica tem que rolar uma divisão entre lá e aqui. Mas ele é uma boa opção para quem quer aquele American Way of Life, é o mesmo carro que é vendido nos Estados Unidos, então tem aquela coisa de muita gente ainda se importa com isso, mas também é um bom SUV médio para quem quer um bom espaço interno, um bom porta-malas. E no caso da versão RS já tem um pacote de equipamentos bem interessante, até com algumas coisas de segurança,
mesmo sendo uma versão de entrada. Óbvio, não é um carro barato, a gente está falando de um carro um pouquinho acima dos 200 mil reais, mas que mesmo aí nessa segunda temporada pode ter um volume maior do que teve na sua primeira, mesmo sem aquele motor 2.0 turbo, que era o motor que o Camaro usa lá nos Estados Unidos. E vocês, o que vocês acharam do novo Chevrolet Equinox RS 2022? Comenta aí embaixo o que vocês acharam, deixa o like no vídeo que ajuda bastante a gente, manda o vídeo para algum amigo seu que está pensando em comprar um Equinox. Obviamente também, se inscreve no canal se você não é inscrito, caiu aqui por alguma busca e não é inscrito, e ativa a notificação porque sempre tem um vídeo novo aqui no Motor1.com. Eu fico por aqui, vejo vocês numa próxima. Valeu!